Olá, para você gerar um dashboard básico de vendas, um relatório básico de vendas no Power BI, primeiramente com um programa aberto, você vai precisar carregar, fazer o upload do seu banco de dados. No meu caso, o meu banco de dados é uma planilha Excel. Vou clicar aqui em importar dados do Excel, escolher a minha planilha, o meu banco de dados. E antes de fazer o upload, eu vou marcar a aba que é do meu interesse e vou clicar em transformar dado. Você clica em transformar dados para que você possa fazer uma edição prévia na planilha, se necessário for, antes de fazer o upload definitivamente. Neste meu caso, eu vou apenas aqui em propriedades, nome, renomear este meu banco de dados de banco de dados para vendas e vou dar Enter. Feito isso, eu vou aqui no canto superior esquerdo fechar e aplicar. Quando eu clico nesse ícone, definitivamente o banco de dados será carregado para dentro do Power BI. Inicialmente é apresentada a tela de relatório, mas para eu visualizar o meu banco de dados que eu acabei de fazer o upload, eu vou aqui embaixo, modo de exibição de tabela, e eu consigo vislumbrar os dados que eu acabei de carregar. Eu tenho aqui então a data de várias vendas que eu fiz na minha empresa, os clientes que compraram na minha empresa, a cidade de cada um desses clientes, o valor de cada compra que eles fizeram, o valor da operação, e qual foi o tipo de pagamento utilizado. Se eu clicar aqui em data, eu consigo, em formato, alterar esse formato de data, é o que eu vou fazer, e em valor da operação, para que não fique apenas este número sem um sinal de moeda, eu vou em formato, vou clicar em moeda, mas perceba que o Power BI utiliza como padrão apenas o cifrão. Para que eu coloque o R cifrão de real, eu vou aqui nestas opções aqui ao lado deste cifrão, nesta setinha, e vou procurar por uma opção que é a opção que se aplica a nós, Espanhol Brasil. Infelizmente, o Power BI deve considerar que a nossa língua oficial no Brasil é o espanhol e não o português. Enfim, vou clicar aqui no R cifrão. Feito isso, eu vou voltar aqui neste ícone acima, exibição de relatório, que é o que nos interessa. Vamos criar, então, um dashboard, um relatório básico de vendas no Power BI. O primeiro A primeira visualização que eu sugiro é um gráfico de colunas clusterizada. Vou clicar aqui nesta opção, vou minimizar filtros para que eu otimize e melhore a visualização do meu gráfico. E aqui à direita em dados, né, se eu clicar nessa setinha, eu vou ter expandida aqui toda a minha variedade de dados que eu tenho no meu banco de dados. E inicialmente eu vou arrastar valor da operação para o eixo Y e vou arrastar cliente para o eixo X. Perceba que o Power BI ele já coloca em ordem decrescente de valor, né, os clientes por ordem decrescente de valores totais de compras que eles fizeram na minha empresa. Para otimizar um pouco, melhorar um pouco a visualização deste gráfico, eu posso vir aqui ao lado de criar visual, eu tenho formatar seu visual. Eu posso aqui embaixo acionar, habilitar rótulos de dados, é o que eu fiz, para que eu possa ter esses números acima aqui para cada uma das barras dos clientes. E em colunas, se eu expandir colunas, eu vou ter aqui a cor que está sendo utilizada. A cor que está sendo utilizada é um azul, mas eu quero que aqueles clientes que têm um volume maior de vendas tenham uma cor diferenciada, uma cor mais escura. Então eu posso vir aqui em formatação condicional e clicar e perceba que as cores, um azul mais claro está associado a um menor valor e um azul mais escuro a um maior valor. Mas para que essa diferença fique ainda mais clara, eu vou clicar aqui em cor e escolher um azul ainda mais escuro. Quando eu faço isso e clico em OK, essa distinção ela fica mais clara. Eu vou clicar aqui então, posteriormente, numa área em branco da minha visualização e vou escolher uma outra sugestão, um gráfico de rosca. Nesse gráfico de rosca eu vou arrastar valor da operação para valores e vou arrastar tipo de pagamento para legenda. Perceba que à medida que eu vou selecionando algum cliente, alguma coluna do meu interesse, no meu gráfico de colunas clusterizado, o gráfico de rosca ele vai sendo atualizado automaticamente. Se eu quiser demonstrar a soma de mais de um cliente, eu posso manter a tecla Ctrl pressionada e selecionar aqui com o mouse os clientes que são do meu interesse. Se eu clicar aqui fora dessas colunas no meu gráfico de colunas, todas elas voltarão a ser selecionadas. Mas o mais importante que eu queria apresentar para vocês é uma geração de um dashboard básico de vendas de uma forma mais intuitiva. Por isso eu vou deletar esses gráficos que eu acabei de gerar e vou escolher esta opção aqui, PIR, que significa perguntas e respostas. Se eu clicar nessa opção, eu posso escrever aqui neste campo para o Power BI o gráfico que é do meu interesse, e esses gráficos vão sendo gerados de uma forma mais intuitiva, mais automática, mais rápida. É uma espécie de inteligência artificial, nós poderíamos dizer, do Power BI. Então, se eu colocar aqui, digitar total valor da operação e der Enter, vai aparecer aqui o valor total de todos os clientes, 1,17 milhão. Todas as instruções que você vai dar aqui no Power BI, infelizmente, são só reconhecidas em inglês. Só foi reconhecido total aqui porque total em inglês é total, se escreve da mesma forma. E por que está sendo entendido o valor da operação? Porque todos os dados que eu quero que o Power BI utilize tem que coincidir com a nomenclatura aqui das colunas do meu banco de dados do Excel que eu carreguei. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se eu digitasse total faturamento, que seria na prática a mesma coisa, e der Enter, ele não vai entender, porque ele não sabe o que é faturamento. É tanto que faturamento é grifado aqui em vermelho. Nesses casos, você pode clicar aqui no canto superior direito em adicionar sinônimos. Em valor da operação, eu quero colocar um sinônimo para valor da operação. Eu quero colocar exatamente faturamento e dar enter. Ou seja, a partir de agora o Power BI vai entender que todas as vezes que eu escrever faturamento, eu quero dizer valor da operação. Então eu vou fechar e percebo que agora ele vai refazer aquela minha instrução e vai entender faturamento. Vai me dar o mesmo número. E aí eu posso colocar, por exemplo, várias opções de gráfico. Eu posso colocar total faturamento por cliente,
Olha só, por que que por não foi entendido, não seria entendido a princípio e foi grifado com vermelho aqui? Porque por é uma preposição em português, né? Mas ainda assim o Power BI conseguiu entender o que nós quisemos dizer. Mas o ideal, todas as vezes que você quiser gerar um gráfico de algum valor de acordo ou por um outro valor, você vai usar a preposição by, by, e dar enter. Então aqui eu tenho total de faturamento por cliente, né? By cliente. Eu poderia ter também total faturamento by por tipo de pagamento, dar enter. Aqui vai ser gerado esse gráfico de forma instantânea. Poderia, olha que legal, top 2 cliente by faturamento. Eu quero aqueles 2 principais clientes de acordo com o volume do faturamento. Vou dar enter e ele vai me trazer essas informações. E por fim, para finalizar, o mais interessante é que você pode especificar o que você quer, o tipo de gráfico que você quer. Então, eu vou colocar aqui, ó, total faturamento by, eu quero o total do faturamento por cidade do cliente. E eu quero, por fim, que este gráfico a ser gerado seja um gráfico de mapa, map, em inglês, e vou dar enter. Perceba que vai ser gerado um gráfico de mapa. Se eu pousar o mouse aqui acima de cada uma dessas bolhas, eu tenho as várias cidades dos meus clientes e o volume respectivo total de faturamento. Se este gráfico me atendeu, me satisfez, para que eu possa incorporá-lo definitivamente no meu relatório, eu vou aqui neste ícone e transformo este resultado do PIR em um visual padrão. Aí sim, se eu clicar nele, ele vai ser incorporado aqui como imagem para o meu relatório básico de vendas. Boa sorte na construção do seu relatório de venda na sua empresa ou na empresa onde você trabalha. Obrigado pela atenção.